O presidente da Condicef, FENADICEF, entidade representativa em nível nacional dos servidores públicos federais, defendeu esta semana uma reforma política urgente, denunciou a compra de votos na Câmara dos Deputados e cobrou que está na hora do andar de cima começar a contribuir com o Brasil. O presidente da Condicef descreve os desdobramentos da reforma administrativa, defende a valorização do serviço público e denuncia o comportamento de parlamentares na Câmara dos Deputados que negociam votos em troca de emendas. No Brasil, precisamos fazer de fato uma reforma política. É inadmissível que a gente tenha mais de 30 partidos políticos e, na sua grande totalidade, todos partidos de aluguéis. Vocês viram o que aconteceu aí agora com as eleições para as mesas diretoras da Câmara e do Senado. Mais de 70% dos parlamentares foram vendidos através de emendas compradas pelo governo. Então, é urgente uma reforma política. É preciso que o andar de cima comece a contribuir com esse país. É inadmissível que a população brasileira pague tanto impostos e o andar de cima fique simplesmente na arquibancada assistindo tudo isso. Taxar as grandes fortunas. É preciso fazer uma auditoria dessa dívida. É inadmissível o orçamento que está prestes a ser votado no Congresso, 53% está provisionado para pagar e amortização da dívida pública. Que dívida é essa que a cada ano aumenta? 2 trilhões e 200 bilhões. Então, o Brasil tem jeito, mas precisa que, primeiro, para dar jeito ao Brasil, ter um governo responsável e que tenha condições de assumir esse desafio. Sem esse desafio, o Brasil vai continuar descendo a ladeira, porque depois do golpe de 2016, que falaram que o dólar ia estacionar em 2,50, se fizesse a reforma trabalhista, se fizesse a terceirização, o teto do gasto com a emenda constitucional 95, a reforma da Previdência, e, no entanto, só piorou. São 14 milhões de desempregados e desempregadas, 6 milhões de pessoas que não procuram mais nem emprego e 40 milhões de pessoas fazendo bico. 60 milhões de brasileiros e brasileiras aí jogados no canto da parede, na sarjeta. E as soluções que eles buscam só pioram a situação. Portanto, o Brasil tem jeito. Mas precisamos de governos que tenham responsabilidade e compromisso com o povo, não com a minoria que continuam usurpando os recursos e o patrimônio público brasileiro. Para Pedro Armengol, o que está em jogo é o desmonte do serviço público e a necessidade de atender ao capital especulativo. O cenário de desmonte é evidenciado nesse momento pelas políticas do governo Bolsonaro, na verdade, se iniciam desde a emenda constitucional número 95, de 2017, no governo golpista de Michel Temer, quando simplesmente eles congelaram o teto de investimento no setor, em políticas públicas, trazendo sérias consequências durante os próximos 16 anos. É uma emenda constitucional que também visa atender os interesses do grande capital, do sistema financeiro especulativo, onde a prioridade é garantir a rentabilidade desse capital financeiro especulativo e não o atendimento ou investimento em políticas públicas. E nesse momento, é claro que uma das também narrativas mentirosas que eles têm de colocar para a sociedade é que os trabalhadores do setor público são privilegiados porque têm estabilidade. Uma estabilidade conquistada porque os trabalhadores eles entram no serviço público através de um concurso seletivo público, onde todos os brasileiros têm direito a concorrerem. E a estabilidade, na verdade, não é para proteger o servidor, a estabilidade é para proteger a sociedade, para que o serviço público
não seja utilizado como algo fisiológico para atender os interesses dos políticos de plantão, mas para atender os interesses da sociedade. E só com estabilidade o servidor público poderá ter isenção para desempenhar sua função social de atender bem a população. Como também dizem que o privilegiado porque tem altos salários. Uma outra grande narrativa mentirosa, né? Hoje nós temos uma situação salarial de renda no Brasil gravíssima. A maioria dos trabalhadores brasileiros ganha um salário mínimo, né, que não é o salário mínimo garantido na Constituição Federal. Né? Pelo segundo Diese, o salário mínimo hoje, aquele que está lá na Constituição para atender a necessidade mínima de uma família, é um salário mínimo hoje em torno de R$5.000. Né? Enquanto hoje se paga mil e poucos reais, que é totalmente insignificante em termos da necessidade da população. Então o problema não é que servidor público ganhe demais, o problema é que a maioria dos trabalhadores ganham muito menos, é um salário de